Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural, hoje com o tema predestinação. Meus irmãos, amigos e ouvintes, essa predestinação tem muitas discussões. As pessoas não conseguem compreender a predestinação na sua simplicidade. Eles acham que predestinação provém de uma determinada concepção, tem dogmas, tem heresias, tem tantas coisas por trás da predestinação. Mas me parece que é muito simples a predestinação, desde que nós não a entendemos que nós estamos predestinados a isso ou aquilo. Nós estamos predestinados à determinação que Deus estabeleceu nas Escrituras. E você vai ver que ela é muito simples. Eu vou ler aqui Efésios 1, de 3 a 5. Veja se há alguma dúvida a esse respeito. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para louvor de sua glória. Então veja, irmãos, a coisa é simples. Eu devo ser adotado por Cristo Jesus. E como ser adotado por Cristo Jesus? Crendo que Ele é o Salvador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu creio nisso, eu já fui recebido. E eu crendo nisso, eu vou me convertendo à medida que a graça de Deus vai me acudindo. E eu vou crescendo de graça em graça, até atingir a altura de um varão perfeito. Então veja, quando isso acontece na minha vida, eu fui adotado como filho. E se fui adotado como filho, eu estou predestinado a quê? A vida eterna. Agora, se isso não acontecer na minha vida, eu estou predestinado a quê? A perdição eterna. Eu estou predestinado à desgraça eterna. Não tem dois caminhos a seguir. Ou você segue um, ou segue o outro. Ou você vai no caminho da perdição, ou você vai no caminho da salvação. E quando eu declaro isso na minha vida, eu declaro a minha predestinação. Por isso que o Senhor diz também que aqueles que Ele chamou, também justificou e também elegeu nele. Então essas pessoas que recebem esta salvação, ela é imutável, ela não muda mais. Aquele que foi justificado está justificado, não muda. Deus o justificou para a eternidade. Por quê? Porque está dentro desse pressuposto que é crer. E quando você crê, você foi abençoado em Cristo Jesus, recebendo aquelas bênçãos desde a fundação do mundo. Por quê? Porque você recebeu um espírito novo, que é o espírito da salvação. Você tinha um espírito que era entumecido, era um espírito que era conduzido pelos poderes do mal. Se você ler Efésios 2, você vai ver nitidamente. Todos nós estávamos perdidos porque nós pertencíamos às coisas da carne, nós pertencíamos aos pensamentos maus, nós éramos conduzidos pelo espírito maligno. Mas quando nós conseguimos enxergar que Cristo é a minha redenção, eu suplantei essa condição de morto espiritualmente e passei a viver. Ou seja, aquela coroa da vida que eu perdera lá, quando eu vim com esse espírito adâmico, aqui eu recebo a coroa de vida em Cristo Jesus. Então, a coroa que estava perdida, eu fui e busquei-a e a encontrei. Então, mas eu busquei não foi por mim mesmo, eu fui atingido por esse chamamento de Deus. Eu ouvi a palavra, e a palavra, o evangelho pregado, me convenceu que eu deveria seguir esse novo caminho. Aí, quando eu sigo esse novo caminho, alertado pelo evangelho, que são as boas novas, eu começo a vivenciar uma circunstância nova. E aí eu digo, me dá a minha coroa de vida, porque eu não quero aquela de morte, jogo aquela fora. E aí eu sou o quê? Ressuscitado, porque o espírito estava morto, nasceu. Deus ressurgiu-me como espírito de vida.
E aí ele ainda diz assim: e agora que você tem vida, eu vou te dar do meu espírito. Veja que Jesus pergunta assim: Pedro, quem sou eu? Ele diz: seu filho do Deus vivo. Ele diz: feliz és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Agora, depois dessa sua convicção e da sua confissão, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, Pedro passou a ter a pedra fundamental, que é o quê? O Espírito renascido. Com o Espírito renascido eu posso te dar o restante, como diz lá, ele mesmo escrevendo a epístola dele, lá ele diz o seguinte: veja, raça eleita, pedra viva, nação santa, mais que vencedor. Mas por quê? Porque você foi adotado em Cristo Jesus, está predestinado à vida eterna. Se assim não fosse, você estaria predestinado à derrota eterna, ou seja, à perdição. Então, meus irmãos, reflita bem que você é quem estabelece a sua predestinação, e aí, quando você faz essa declaração, eu quero a salvação, Deus te dá a coroa da vida. Você seja hoje confidente, declarante de que Deus é seu Senhor e que Cristo é aquele que te redimiu da lei do pecado e da morte, e você passou a receber a lei do Espírito da vida e para a vida eterna, para que você seja realmente um frequentador da Jerusalém celestial, que te espera, que Deus estará convosco para todo sempre, que isso seja o seu bálsamo e a sua vontade eterna. Em nome de Jesus, amém.